Luan, de volta ao Grêmio? Luanel estaria de volta ao tricolor? Não chega a ser boato, mas é uma conjectura que já se especulou, parece que de fato foi oferecido ao Grêmio e num primeiro momento não houve interesse por parte do tricolor. O que achamos sobre isso? Na minha opinião, se alguém disser assim rapidamente, sou a favor da volta de Luan ou sou contra a volta de Luan, essa pessoa muito provavelmente está negligenciando informações importantes, né? Se ela, a não ser que seja um dirigente, alguém que de fato está por dentro de todos os detalhes, mas a minha opinião aqui vai ser moldada ao vivo e a cores, ao vivo não, né? Mas enfim, vai ser moldada a partir de algumas premissas. Eu vou já adiantar o seguinte: tem aí umas 90% de premissas que já estão postas, que segundo elas, eu traria o Luan de volta. Eu, pelo que se tem na mesa já, eu traria o Luan de volta. Agora, tem uma ou outra questão que eu precisaria saber, entender antes de cravar, né? E na verdade, são questões, ou é uma questão, na verdade, bem importante, que é a financeira. De quanto estamos falando. Mas até essa questão tem suas nuances e vamos falar de tudo isso. Bem, o que tem na mesa agora? Tem na mesa o seguinte: o Luan não quer mais ficar no Corinthians. Não está tendo grandes oportunidades, o clima com a torcida não é dos melhores. Enfim, isso aí eu acho que já é o suficiente. E o Corinthians não está querendo continuar com o Luan. Gastou uma grana para contratar, gasta uma grana mensal de salário e não está aproveitando também como esperava dentro de campo. Ou seja, ali da parte do Corinthians, ali dentro do Itaquerão, tá tudo é consenso de que a saída dele seria o melhor caminho. O que está acontecendo nesses bastidores aí, pelo que a gente tem lido e ouvido, né? Ele está sendo oferecido para clubes menores, clubes da Série B, inclusive, o Bahia, e eu ouvi dizer que ele teria negado ir ao Bahia para não ser concorrente do Grêmio. Né? Eu li isso num portal aí de notícias, não sei até que ponto é um portal de torcedores e o quão confiável seria, mas a notícia está no ar. E acho que o Sport Recife também foi sondado, eu não sei quais são os outros times em que o Luan pode acabar pintando. O que eu quero entender nessa história melhor? O salário dele eu sei que é alto no Corinthians, eu não sei nem dizer quanto, mas deve ser mais de 500 mil. Deve ser, porque aqui no Grêmio ele ganhava uns 700, 800, uma coisa assim. Talvez seja nessa faixa lá no Corinthians. Muito provavelmente o jogador que está nessa situação não aproveitado no clube e é um peso para o clube, né, um peso financeiro, muito provavelmente, sobretudo entendendo que eles estão oferecendo para times como o Bahia, o Sport Recife e tudo mais, o Corinthians muito provavelmente vai continuar pagando parte do salário do Luan, né? E eu nem sei quanto é esse salário, imagino que seja alto, então é outra coisa que tem que entender. O que o Corinthians está disposto a pagar, né? Eu imagino que está oferecendo para clubes que não são milionários, como esses que eu citei, cara, talvez o Corinthians queira pagar 500 e vai sobrar para o outro clube 200, 300, 150, 250. É algo nessa linha? Se for, cara, eu pegaria o Luan amanhã. E quem está falando aqui é um cara que até eu não era tão ativo no YouTube, assim, aliás, eu não era nada ativo no YouTube, mas eu já fazia uns podcasts, umas coisas que eu largava aqui de vez em quando, uns vídeos bem aleatórios, e eu acho que na época tem vídeo meu aqui falando que eu já criticava a diretoria do Grêmio por alguns motivos, né? Sobretudo no quesito contratações e tal, mas no caso Luan, que foi muito que a direção sofreu muita crítica, né? Ela foi muito criticada, eu defendi, porque eu acho que ali o Grêmio fez o que tinha que fazer. O Grêmio estava embretado num contrato do Luan que estava por acabar e se ele poderia sair de graça,
Ao mesmo tempo eu não achei o valor tão baixo, na época eu explico, né? Porque era só uma porcentagem do Luan e ainda assim era um valor considerável. Então não era o valor que a gente sonhou no dia que o Luan arrebentou com uma Libertadores da América, mas também era um valor muito bom para aquele Luan dos últimos anos que estava se arrastando em campo. Então tinha toda uma equação a ser feita, o Luan custava caro para o Grêmio, não estava entregando. Então tinha toda uma conjectura, e sobretudo considerando o brete, onde o Grêmio estava enfiado, né, que podia perder ele de graça em pouquíssimo tempo, eu achei a venda excelente, eu acho que o Grêmio fez muito bem. Assim, sou fã do Luan, né, Lionel, eu tava na Argentina vendo ele driblar o time inteiro dos caras e fazer um gol antológico na final da Libertadores. Então, assim, sem palavras, né, Luanel eternamente em nossos corações. Mas na época eu aprovei totalmente, qualquer viés, qualquer foco que a gente analisasse aquele movimento do Grêmio, eu achei positivo, eu aprovei. E agora eu também acho que um retorno dele poderia lá ter o seu valor. Contextualizemos. Estou falando de um Grêmio na Série B, para começo de conversa. Se o Grêmio tivesse num ano, tipo nos últimos lá, de Série A, com um time talvez que brigasse pelo G4 ou pelo título do Brasileirão, por alguma Copa, um Grêmio ali, né, alta competitividade, talvez não. Talvez não, meu Luan, vamos deixar o Luan na memória como ídolo, deixa lá, não conseguiu jogar no Corinthians, não vai conseguir no Grêmio. Talvez minha opinião fosse diferente, mas a gente tem que contextualizar as coisas, né? O contexto faz parte da análise. E o Grêmio está na Série B. O Grêmio está na Série B e o Grêmio trouxe Janderson para jogar no time titular. Vai acabar não se afirmando, mas a ideia era essa. O Grêmio trouxe 8 jogadores nessa janela, né? Uns 4 laterais, sem brincadeira. Tá, o Orejuela não conta, o Grêmio, eu falei no último vídeo, né? Mas é o Nicolas, o Edilson, o guri ali do Rodrigo, né? Do Mirassol. Aí tem um zagueiro, Bruno Alves. Aí o resto o Elkson é a única que dá mais esperança, assim. O resto é Janderson. Enfim, eu falo dos 8 ali. Vocês sabem o nível das contratações do Grêmio, né? Acho que dá para tirar o Elkson um pouco dessa conta aí, que ainda se tem uma esperança. A questão é mais física, minha dúvida, mas é um bom jogador. Agora, o resto, cara, o Luan em baixa provavelmente acrescenta mais que alguns destes nomes, sabe? Quando o Roger quiser jogar com um falso 9, numa dessas até com o Elkson aberto, Ferreira de um lado e Elkson do outro, né? Porque a gente não tem um elenco assim, nossa, quem é que vai ficar de fora? Quem, cara? Sabe? Então, assim, numa dessas, quem são as opções do Roger? Imagina se o Luan volta para Porto Alegre, se reencontra aqui onde ele foi muito feliz, onde ele tem amigos, tem conhecidos e tal, e no clube que acolheu ele, o carinho da torcida que ele não tinha lá em São Paulo, e toda essa conjectura, e daqui a pouco ele joga assim, ó, cara, 50% do que ele jogou em 2016, 2017. 50%. Ele tem 29 anos. O Grêmio está trazendo o Elkson de 32, o Diego Souza de 36, renovou, né? Não sei. O Luan tem 29 anos. O cara que ajeitou a seleção olímpica, dando naquela ocasião um ouro inédito para o Brasil. E ele tem 29, ele não tem 34, ele não tem 38. Ele tem 29 recém-feitos. 29 recém-feitos. Então, assim, fora o fator identificação com o clube, né? Fora esse fator que eu acho que nessas horas pesa, nessas horas de um ano tão atípico, um ano que a missão não é a glória, a missão é sair do inferno, né? O cara que vai entrar com outro espírito, um cara que a gente viu que nos Grenais ali do Sacha, ele se sentiu incomodado com a corneta. Agora ele talvez se sinta incomodado com a Série B, sabe? Um cara que tem sangue na veia, que quando pecava era pelo excesso, botava o dedo na cara dos caras no Grenal, não aceitava desaforo. Então esse cara, ele até pode ter aquele jeitinho dele meio acanhado e tal, mas ele não é indolente, Pelo contrário, o Luan é sanguíneo, sabe? E talvez a Série B seja a tempestade perfeita para acordar de novo Luanel.
Pode ser um pensamento mágico da minha parte? Pode, pode. Mas esse pode pressupõe incerteza. Incerteza pressupõe aposta. É uma aposta. O Luan voltar seria uma aposta. Por isso eu digo, depende. O único fator para mim que não está claro é o financeiro. O Luan quer o Grêmio, o Corinthians não quer o Luan não quer o Corinthians está sim disposto a pagar salário, provavelmente porque está oferecendo para clubes que não tem tanta bala na agulha. Então todos esses fatores eu estou olhando. O Grêmio está na Série B, o Grêmio se reforçou com nomes inexpressivos, o Grêmio tem um time, na minha opinião, em 2021, em 2022, pior que o de 2021, né? Considerando entradas e saídas. Talvez a base mude um pouco isso, né? Porque entra o Bitelo, entra algum nome ali que, né, pode ser que mude um pouco o paradigma, mas de forma geral o time do Grêmio piorou, as contratações não empolgam. Então assim, cara, bota tudo isso na balança, vem Luan, sinceramente, é a minha opinião. Ah, pode não dar certo? Pode, cara. Mas eu acho tem mais chance dele dar certo do que o Janderson, que está 2 anos no Atlético Goianiense e não se destacou. E ele é do mesmo. O Janderson é um bom exemplo porque ele é do mesmo Corinthians que o Luan. O Janderson também é do Corinthians. Os dois são do Corinthians, tá? A diferença, o Luan já foi rei da América no Grêmio e depois entrou numa fase ruim da carreira. O Janderson nunca teve fase incrível da carreira, nem perto de rei da América, ele não foi rei do bairro onde ele jogava. Aí o Corinthians desovou ele pro Atlético Goianiense, ele ficou jogando lá 2 anos, não fez nada demais a ponto de o Corinthians continuar não querendo ele, e aí empresta pro Grêmio. Qual que tem mais chance de estar certo? Ó, tocou até o interfone, vou ter que atender. Mas assim, se o Luan jogar 50% do que já jogou, a resposta tá clara. Como é uma aposta, eu tava dizendo que é uma aposta, segura a onda aí. Como é uma aposta, toda aposta tem que ter né, uma margem. Não pode, o Grêmio não vai pagar 500 mil reais por mês pro Luan. Mas se o Corinthians aceitar uma negociação ali que o Grêmio pague pouco, 200 e pouco, por que não? Por que não? Eu apostaria no Lionel nestas condições. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.